Será que esse tempo todo tá todo mundo militando errado? Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui na 20 e Poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos, eu tento. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, aí no último mês, surgiu muito um discurso sobre a militância, a forma de militância. Será que ela tá certa? Será que ela tá errada? O que é bom? O que é ruim? Enfim, vamos conversar sobre tudo isso que tem pipocado aí nas redes sociais. Uma coisa que com certeza você já deve ter visto por aí, seja na televisão ou nas redes sociais, é alguém que é contra algum tema específico que geralmente é pauta de militância, né? Seja sobre racismo, sobre aborto, sobre LGBTQ-fobia, coisas assim. E aí você com certeza viu um vídeo de alguma pessoa que faz parte desses grupos falando uma coisa super radical, e aí uma outra pessoa usando esse vídeo pra falar: ah, viu como eles são, eles querem transformar todo mundo em gay, ou ah, eles querem que os brancos morram, coisas assim, certo? Acontece que dentro da militância existem muitos tipos de militância e muitas pessoas diferentes. As pessoas pegam esses discursos mais radicais, botam todo mundo dentro do mesmo saco e falam que é todo mundo assim, que a gente quer ensinar as crianças a fazer sexo nas escolas, e que quer que todo mundo vire gay, e que ninguém mais pode aceitar o gênero que tem, dentre outras coisas. Acontece que, assim como a sociedade e as pessoas no geral, a militância é muito diversa. E algumas pessoas que tendem para o radicalismo, seja para um lado ou para o outro, acabam ajudando essas pessoas que são contra a militância a descredibilizar alguns movimentos. Por que isso acontece? Bom, é claro que tem todo um contexto, né, social, histórico e tudo mais que as pessoas passam, e cada um tem uma carga e um peso e uma relação emocional com aquele tema que ela está militando sobre. Só que a gente tem que entender que às vezes alguns discursos eles vão contra a gente. Então, por exemplo, não adianta nada uma pessoa se denominar militante e às vezes ela ser muito agressiva para falar com uma pessoa que às vezes tem aquela visão sobre aquilo porque ela não sabe, ela simplesmente não teve acesso àquela informação. Então ela não sabe que às vezes o posicionamento que ela está tomando é um posicionamento transfóbico, por exemplo. Porque também existem esses dois tipos de preconceito. Existe preconceito que é por falta de informação e existe preconceito que realmente a pessoa é daquele jeito e ela acha que tá errado porque ela acha que só ela é a certa. Com esse tipo de gente, não adianta você discutir e argumentar, porque ela nunca vai concordar com você. A outra pessoa é uma pessoa que ela realmente não teve informação, ou ela nunca viu por essa ótica, ela não entende. E muitas vezes a gente perde essas pessoas porque a gente acaba sendo muito agressivo em algumas falas. Como assim você não sabe isso? Ou então já quer fazer a tal da lacração e acaba, afastando as pessoas que poderiam ser nossas aliadas. E uma outra coisa que acontece também é que às vezes os próprios militantes acham que todo mundo tem que militar igual a eles. Então, por exemplo, se você não é a pessoa que vai pra rua fazer passeata, você não é militante de verdade. Sendo que hoje em dia existem vários tipos de militância. Tem pessoas que militam dessa forma, tem pessoas que militam dentro da política, tem pessoas que militam fazendo conteúdo, tem pessoas que militam dentro da internet, enfim, tem vários tipos de militantes. Porque a questão, na verdade, eu acho que da militância, né, como um todo, pelo menos na que eu acredito, é que a gente tem que disseminar a informação para que a gente entenda que alguns ajustes precisam ser feitos na sociedade. E aí eu acho que entra um outro ponto que eu aprendi com um amigo meu e que eu falo muito, inclusive acho que eu já falei isso em alguns vídeos aqui e com certeza já falei no podcast. Que a questão é a forma e o conteúdo. Não adianta nada você falar a coisa da forma certa com o conteúdo errado, e não adianta nada você falar o conteúdo certo da forma errada. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade para entender qual que é a hora de ser mais agressivo e qual que é a hora de ser mais paciente, de pegar mais a mão daquela pessoa, explicar e tudo mais. É claro que tudo tem momentos e momentos. Uma outra coisa que eu percebo também, e às vezes eu acho que eu acabo me pegando nesse mesmo erro, é que às vezes a militância, eu acho que até um pouco das pessoas de esquerda no geral, a gente acaba usando palavras e termos muito difíceis. E o nosso discurso ele fica muito elitista de vez em quando, porque pensa só nas pessoas que estão recebendo aquela informação. Por que eu acho que, na verdade, esses discursos de ódio, eles são muito mais disseminados e as pessoas acreditam muito mais nele? Porque é muito mais fácil você entender o que está sendo dito. Então a gente, né, que quer propagar
uma coisa boa, uma coisa positiva, falar sobre esses ajustes, né, que a sociedade tem que fazer, a gente tem que encontrar uma forma mais didática de falar com essas pessoas, sem tentar usar uma palavra muito difícil, porque, enfim, as pessoas às vezes não têm paciência para isso, às vezes elas não tiveram a informação suficiente para entender o que aquela palavra significa, e enfim, isso também acaba distanciando essas pessoas que poderiam estar junto com a gente. Uma outra coisa que eu vou falar aqui que pode ser polêmica a gente tem que entender que essa coisa de local de fala, lugar de fala, ela foi espalhada de uma forma um pouco errada. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não é porque você é branco, por exemplo, que você não pode falar sobre o racismo. É óbvio que você não vai falar como se você sofresse aquele preconceito, porque você não sofre. Mas, se você tá num grupo de amigos e que esse tema surge e você estudou mais sobre isso, ou se você teve contatos com pessoas que já te falaram mais sobre isso, eu acho que é o seu dever, sim, de expor os problemas que o racismo traz dentro daquele seu grupo de amigos, por mais que possa não ter uma pessoa preta ali. Da mesma forma que se você não é LGBTQIA+, mas você escuta, né, alguma fala transfóbica, homofóbica e tudo mais, eu acho que você tem que sim falar sobre aquilo. Eu não acho que você, branco, possa dar uma palestra falando de racismo, a não ser que não seja uma mesa que tenha várias pessoas ali presentes e que a maioria seja preta. Aí não dá, entendeu? Mas a gente tem que desconstruir um pouco isso. Não quer dizer que você não possa falar sobre. Não é isso. É até entender qual que é o seu dever dentro daquele movimento, né? Até porque, como a Julia até já falou no podcast, quem inventou o tal do racismo foram nós brancos. Então nós temos que ajudar sim a combater e a destruir isso, né? Porque isso também é uma coisa muito maléfica para todo mundo. Da mesma forma que quem inventou a LGBTQ-fobia foram os héteros. Então eles também têm que ser parte para solucionar esse problema. E eu entendo que às vezes a gente tem que sim ter posturas mais radicais em algumas circunstâncias. O que eu acho só hoje é que a gente tá perdendo um pouco a mão. Às vezes parece que o foco da discussão é provar que a gente tá certo e não construir um pensamento em conjunto ou mudar a opinião daquela pessoa. É mais pra querer mostrar que ela tá errada e que ela é uma pessoa horrível porque ela se sente daquele jeito. E se a gente continuar usando esse tipo de discussão, a gente não vai pra lugar nenhum. Eu entendo também que pra mim é muito fácil pensar assim, porque eu nunca sofri grandes preconceitos que me tiraram direitos e privilégios, né? Eu sou uma pessoa super privilegiada. Então, para uma pessoa que realmente foi muito mais afetada pelo racismo, pela LGBTQ-fobia ou por qualquer outro tipo de preconceito, seja um pouco mais difícil dela dosar essa mão, porque ela já sofreu muita violência. Então, também é compreensível dela reproduzir algumas violências. Mas a gente tem que ser um pouco mais analítico para ver quais tipos de ação realmente vão causar um impacto positivo. Por exemplo, Gabriel, minha opinião, eu não acho que fazer um beijaço gay dentro de uma igreja vai ajudar na nossa causa. Porque afinal de contas a igreja, dependendo de qual igreja for, né, porque existem igrejas que são inclusivas, mas enfim, igrejas que são contra o casamento LGBTQIA+, eles não vão mudar de ideia porque teve um beijaço dentro da igreja. Na verdade, eles só vão ficar com mais raiva e achar que a gente de fato quer destruir a igreja deles e o que eles acreditam. Então a gente tem que ter muito cuidado para pesar na balança o que de resultado a gente espera com cada ação de militância que a gente tem. E vamos tomar cuidado para a gente não achar pelo em ovo. O que eu quero dizer com isso? Não é tudo que precisa ser problematizado e analisado e discutido e debatido, porque senão as pessoas vão ficar cansadas assim que elas escutarem o termo militância. E a gente pode perder aliados poderosíssimos por causa disso. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa no seu dia. Se você não concorda ou quer complementar um ponto que eu falei ou quer conversar sobre isso, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente poder construir esse diálogo. Aqui é o Gabi e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!